Tretas na SAF do Vasco. Olha, primeira vez que temos uma manifestação do associativo da diretoria do Vasco contra a SAF. Vamos falar sobre isso porque, olha, tá rolando até um zum que o Paulo Brax não teria autonomia. Vamos falar também sobre a situação do Cuejá. Olha, eu já cansei de falar aqui, mas vamos trazer de novo essa informação. E óbvio, sobre a entrevista coletiva que acontecerá nesta terça-feira. Eu vou dar minha opinião também sobre o que está acontecendo no Vasco. Vou falar aí também sobre o que eu imagino que vai acontecer nos próximos dias. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para quem está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, meu lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer sempre imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos trazer informação do Vasco a partir de agora, opinião também. Não tem sido dias fáceis. Inclusive, uma pessoa hoje me falou assim: Léo, tá difícil. As notícias do Vasco são só de dívidas. São notícias aí que acontecem dia a dia, treta. Não temos vitória, não sabemos notícias felizes. Infelizmente é o que está acontecendo, meus amigos. Infelizmente. Eu também não gostaria de estar aqui falando sobre dívidas, sobre tretas, sobre estarmos numa zona de rebaixamento. Mas infelizmente, nem tudo é como a gente quer. Hoje, agora há pouco, o Joel Silva trouxe uma informação sobre uma dívida do Vasco com o Jair, né? Na verdade, com o representante do Jair, o intermediário que fez essa venda do Vasco, do Jair para o Vasco, e que, segundo informações, o Joel Silva também trouxe isso aí brilhantemente, o agente ele não teria recebido o seu valor, ainda não recebeu, e com isso, com o atraso do pagamento de comissão, né, do empresário, ele estaria cogitando colocar o Vasco na justiça. Só que o Vasco, segundo informações que a gente teve outros dias aí, estaria impedindo assim que o clube sofresse uma sanção, né, porque o Vasco elaborou um plano de jurídico para as dívidas no CNRD. Enfim, mais uma notícia de dívida. Mais um possível transferban. O Luiz Melo falou essa semana aí que o Vasco passou 4 dias sem poder registrar atletas porque teve um transferban. Mas enfim, coisa chata, cara. A gente não queria mais ouvir essa questão de dívida com a SAF e ouvindo. Na minha opinião, aqueles que estão à frente do Vasco precisam ser muito mais responsáveis por essas coisas, principalmente CEO, galera do financeiro. E precisam trabalhar com o Vasco de uma maneira séria, cara. A desculpa do não investimento é por causa do fluxo de caixa que você tem que pagar dívidas. Cada hora surge uma dívida diferente, um intermediário diferente, fica chato. Então tem que saber aí aonde está o nó da questão, né? E para completar, hoje tivemos uma informação, inclusive eu já tinha dito isso aqui em live, muita gente falou: não, é maluquice, é passando pano, é isso e aquilo, sobre uma possível treta que estava rolando aí na Vasco SAF. Vou botar na tela aí que Gilmar Ferreira trouxe essa informação no perfil dele, né, do Twitter, e eu vou ler para depois eu comentar sobre isso. Ele falou o seguinte: a diretoria administrativa do Vasco protocolou na secretaria do clube mensagem enviada ao board da 77 Partners solicitando reunião emergencial para avaliar questões envolvendo a campanha do time no Brasileiro. Um dos objetivos é saber dos planos para a reversão do atual quadro. Essa parte aí que vocês estão vendo aí foi a parte da carta em inglês, né, que foi protocolada aí na secretaria do clube. A reunião do comitê executivo da SAF do Vasco, composta por representantes das duas partes, ou seja, composta pela galera da 77 e pelo Vasco, né, o associativo, o presidente do associativo, mas as duas pessoas que foram indicadas, os dois conselheiros que foram indicados pelo Jorge Salgado. Está prevista para o dia 21 de junho, mas a mensagem é assinada pelo presidente Jorge Salgado, inclusive que milagre, né, Jorge Salgado se apresentando firmemente para fazer alguma reclamação. Considera alarmante o momento do time na tabela da Série A. O time é o 18º na classificação.
pelo que o Gilmar ouviu, né? Gilmar falou, Jorge Salgado não está confortável com a falta de comunicação dos executivos da 77, a gente também não está, e se queixa também da falta de autonomia ao executivo Paulo Brax na montagem do elenco para a temporada. Essas são as palavras aí do Gilmar nas suas redes sociais. Primeiro, óbvio que tem que haver uma cobrança. Não pode deixar a SAF achar que a SAF foi aprovada, vai ficar tranquilo, ninguém vai reclamar. Tem que ter reclamação sim. Até de quem apoiou. Eu apoio a SAF. Mas se tiver errado, óbvio que a gente vai reclamar e falar daquilo que está errado. Tem gente aí boba aí que fica falando, apoiou a SAF, não pode falar nada. Cara, não existe isso no mundo. É porque você apoiou que você não pode falar nada. Estamos numa democracia, o mundo é esse. Outra coisa, sobre essa questão de falta de autonomia do Brax. Há sim uma situação sobre mal-estar que se fala nos bastidores. A culpa pode ser do Luiz Melo? Pode. Mas eu não isento o Brax. Se o Brax sabe que ele tem uma função como diretor de futebol e ele tem essa função sendo podada e ele aceita, ele também é culpado. Ele está aceitando. Óbvio que eles não vão falar isso em entrevista. Tem quem achar que vai... eles vão falar sobre isso na entrevista na terça. Não vai falar. Ele não vai falar, ele não vai se indispor. Se ele meter o chutar o pau na barraca, amanhã ele sai do Vasco. Ele sabe disso. Mas, se eu tô no lugar dele, eu tenho a minha função, e a minha função é não me dar autonomia para fazer o que eu acho, eu saio. É minha opinião, não sei a de vocês. Então, acho que todo mundo tem culpa nisso aí. O Luiz Melo, por parecer que não entendeu ainda onde ele tá, ou se entendeu, tá de deboche. O Paulo Brax, porque mesmo ele não tendo essa autonomia que se fala nas redes, nos bastidores do Vasco, isso é dito há muito tempo nos bastidores do Vasco. Ele tá aceitando, se ele aceita, ele acha certo. E o técnico que não consegue mudar a equipe. A gente tem um vídeo aí rolando do Paulo Brax falando que demitiu o Barbieri lá no América porque não teve liga. Agora parece que não tá tendo liga. Ele não demitiu. Então, enfim, cara, são coisas que a gente olha e fala assim, não tem ninguém certo. Tá todo mundo errado. Infelizmente, tá todo mundo errado. Não tem ninguém aí santo, ninguém... Se ele tá aceitando essa situação, ele também tá errado. Ele faz parte do planejamento. Se ele acha que ele tá sendo podado, ele pede pra sair. É minha opinião. Sou uma pessoa que sou muito gosto do Brax, mas quando tem a crítica a se fazer, não tem por que não fazer, né? Acho que não é porque a gente gosta de alguém que a gente não possa fazer uma crítica. Vamos falar sobre Cuejá. Informação agora que o Corinthians também entrou nessa situação, querendo dar 5 milhões de euros aí pelo jogador. Eu já disse uma coisa a vocês aqui e vou falar novamente. Eu vou falar somente nesse vídeo porque eu sei que muita gente vai perguntar e a gente tem que responder as perguntas, apesar por mais óbvias que aconteça. Eu não vejo o Cuejá como uma situação fácil, principalmente numa situação de leilão agora, né? O Inter, agora vem o Corinthians, o Inter sabe disso. As fontes do Inter confirmaram. O staff do jogador confirma que Vasco, Inter e Corinthians estejam interessados. É um jogador que viria para mudar o patamar do Vasco? Viria. Mas eu vejo como um negócio complicado. Não só por essa concorrência, mas por quem você vai estar negociando. Time como o Al Hilal, que não gosta, historicamente, é muito ruim de negociação. Se ele tivesse saindo de lá, tivesse com o contrato se encerrando, eu até acreditaria uma possível volta. Mas, do jeito que tá, eu acho que, tem que ter sempre a segunda e a terceira opção. Porque corre grandes chances de que o jogador não seja liberado. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Um vídeo como a gente está fazendo esse novo formato. Nesse formato mais de conversa com vocês. Eu expondo minha opinião. Vocês expõem a opinião de vocês nos comentários. Tô gostando, tá legal. Na próxima a gente volta fazendo mais informações do Vasco. Valeu, tamo junto. Amanhã, 1h, tem entrevista coletiva aí do Paulo Brax na Vasco TV. Valeu!